Então, nesse instante, vamos cerrando os nossos olhos, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui presentes nessa noite, envolvendo o nosso querido amigo Cláudio em bênçãos de luz, em bênçãos de amor, para que a sua palavra seja fácil e clara. Que os ensinamentos aí deixados por Emmanuel nesse livro tão lindo que é o Paulo Estevam possam calar fundo aos nossos corações e que nós possamos, Senhor, levar aos nossos lares, empregar nas nossas vidas todos esses ensinamentos tão importantes que estão nesse livro. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer a primeira oportunidade de estar aqui e a gente poder fazer esse intercâmbio entre os centros. Bom, hoje a nossa palestra vai ser sobre o livro Paulo Estevam, mas não vai ser somente sobre o Paulo Estevam. Eu vou tentar fazer um paralelo, né? Mostrar um pouquinho do paralelo que existe entre o Paulo Estevam e o livro Atos dos Apóstolos, que faz parte do Novo Evangelho, né? E a gente vai tentar fazer esse paralelo, e eu usei o livro do Novo Testamento, que é uma tradução do Haroldo Dutra Dias. Né? Essa palestra, eu me baseei um pouquinho em várias palestras que tem do próprio Haroldo. Né? Então, se vocês quiserem ver algo mais detalhado, assistam as palestras do Haroldo, porque elas são muito mais ricas do que a minha aqui. Mas, enfim, como a Ana comentou, esse livro, ele é muito importante, porque ele mostra o início da obra cristã, né? E ele fala, ele mostra várias coisas, né? Que sem a cooperação de vários membros, não só de Paulo e Estevão, sem a cooperação de outras pessoas, né? Essa obra que Paulo nos trouxe, que foi um dos grandes propagadores do cristianismo, não aconteceria, né? Foi toda uma cooperação que existiu entre Paulo e vários outros discípulos, né? Para que essa obra pudesse acontecer. Um outro detalhe que é muito interessante é que ela relata o início do cristianismo mais puro. Né? Ele nos coloca de volta na época em que Jesus, um pouquinho depois que Jesus desencarnou, e ele mostra como que era a sociedade, ele te coloca ali, parece que quando você está lendo o livro, você se põe naquela situação, né? Você consegue realmente se imergir dentro da sociedade, de como que funcionava a Palestina, principalmente naquela época, toda aquela região do Middle Eastern, né? Um outro ponto, né? Como eu comentei, o Atos dos Apóstolos, ele é um livro que está no Novo Testamento, e que, a princípio, esse livro seria escrito por Paulo, né? Mas, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, foi um livro que Paulo recomendou a Lucas, para que Lucas pudesse escrever. Então, existe uma semelhança muito grande entre o Atos dos Apóstolos e o Paulo Estevam. Mas, se a gente parar para pensar e analisar os dois, né, a informação que o Atos dos Apóstolos nos traz é bem assim, é um grãozinho. Né? Então, se a gente fosse fazer um paralelo do Atos dos Apóstolos com o Paulo Estevam, é como se a gente comparasse, se o Atos dos Apóstolos fosse um filme, o Paulo Estevam seria o livro, porque ele traz muito, ele engrandece todos os detalhes que estão ali de uma maneira assim absurda. Um outro ponto que é interessante é que ele traz algumas evidências e fatos que ocorreram, né? Então, esse livro foi escrito em 1941, né? E até então ele trouxe em 1941 alguns dados que historiadores e estudiosos bíblicos conseguiram provar 30, 40 anos depois. Né? Então ele trouxe antes, ele trouxe alguns detalhes, né? E que a gente vai comentar também durante a nossa palestra aqui. Né? Um outro ponto também que é bem interessante, quando a gente pensa em Paulo, né, a gente fala, poxa, Paulo, a maioria de nós todos aqui já ouviu falar de Paulo, a gente tem uma noção muito grande do papel de Paulo. Mas esse livro ele também trouxe um pouco de justiça para Estevão, né? Porque Estevão teve um papel fundamental para essa propagação, aquela cooperação que eu comentei, né? Estevão, ele era para Paulo
como era Emmanuel para Chico, né? Ele foi um grande operador dessa obra cristã também. Então ele traz um pouquinho de justiça para Estevão. Então, eu vou começar aqui a palestra e eu vou começar... Bom, essa aqui era a Palestina na época de Paulo, né? Eu peguei no mapa, e essas estrelinhas aqui, ó, que a gente colocou, foram alguns dos lugares, né, que Paulo passou durante a sua durante a sua vida como pregador da obra cristã, né? Então, a gente vai voltar aqui nesse mapa várias vezes, né? Mas só para vocês terem uma ideia e se vocês imaginarem que grande parte desse percurso era feito a pé, né? Então, para vocês terem uma ideia da força de vontade que Paulo tinha naquela época para poder percorrer e criar tantas comunidades e levar realmente a palavra de Jesus naquele tempo, né? Bom, a história do livro, ela começa em Corinto, na Grécia, né? Então, se a gente voltar aqui no mapa, Corinto fica bem aqui embaixo, fica embaixo de Atenas. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Então, Corinto era uma cidade que era uma cidade relativamente evoluída, no sentido, eles tinham, pelo que o livro nos traz, é até interessante que ele traz alguns detalhes, né, que quando eu falo que os historiadores descobriram muitos anos depois, né, ele tem um momento que ele comenta assim que Corinto tinha ruas suntuosas, né? E aí depois de muitos anos, né, quando eles estudando Corinto, eles descobriram que as ruas de Corinto eram feitas de mármore, né? Então são alguns detalhes que a gente não imagina. E Corinto também, nessa época toda, na região, apesar de ser a região da Palestina e do Oriente Médio, quem dominava a região era Roma. Então existia uma influência muito grande de Roma em tudo que acontecia, né? E nesse período, pelo fato, os romanos, eles não tinham um Deus em si, não viam essa figura como um Deus único, né? Eles tinham vários deuses e existia uma libertinagem muito grande, era um período muito, muito complicado da sociedade, né? E então, voltando para Corinto era uma cidade também que passava por uma situação muito complicada. E aí em Corinto havia essa família, onde haviam Abigail e Gesiel, que eram irmãos, né? E o pai deles era chamado de Yoredeb, né? Era o pai de Gesiel e Abigail. Alguns anos antes disso acontecer, isso foi no ano de 34, ou seja, já foi um ano depois que Jesus desencarnou. Nesse ano, o administrador da província, o administrador romano da província que eles estavam ali em Corinto, ele cria ele fala assim, olha, quem tiver insatisfeito com alguma situação que ocorreu, venham a mim e façam suas reclamações, né? E aí, Yoredeb, alguns anos antes, ele havia perdido uma grande quantidade de terras, tinha sido tomado dele, basicamente, e ele estava muito insatisfeito, e ele fala para os filhos, não, eu realmente quero... eu vou lá e eu vou conversar porque eu não acho justa essa situação que aconteceu. E aí os próprios filhos falam para ele, poxa pai, mas será que vale a pena, né? Os romanos, eles não são assim, eles normalmente não cumprem com suas palavras, será que realmente vale a pena você se expor dessa maneira? E ele, não, eu já estou decidido, eu vou e não tem mais volta. E aí ele vai e aí acaba acontecendo o que os filhos já previam, né? Quando ele vai lá e reclama que ele achava injusto das terras serem tomadas, os romanos vão lá e ainda tomam um pouquinho que restava dele, né? Então ele entra numa situação de tristeza profunda, ele fica totalmente sem chão, e aí de uma maneira, talvez infantil, uma maneira sem pensar, ele vai lá e ateia fogo nas terras que pertenciam a ele, né? Anterior a esse acontecimento. E até no caminho descreve, quando ele está voltando para casa, os romanos vão lá e acabam batendo nele, enfim. Ele estava realmente no fundo do poço. E aí ele põe fogo, e aí até Gesiel, quando ele percebe que tá tendo fogo, ele vai lá e começa a auxiliar os romanos, que acabam algumas pessoas desencarnando, enfim. E aí os romanos veem que Gesiel ajuda ali, né? Obviamente, no dia seguinte, os romanos descobrem que foi Yoredeb que colocou fogo na propriedade, e aí eles
e eles mandam prendê-lo, né? E além de levá-lo, levam também Gesiel e Abigail. E eles entram numa situação muito triste, né? A história toda. E acaba que eles acabam realmente matando Yochedeb. E um pouquinho antes disso acontecer, Gesiel, ele era uma pessoa extremamente boa, né? Ele tinha um coração muito grande, e ele, num ato de poder proteger o pai, ele se fala, não foi ele que fez isso, fui eu. Mas aí os romanos, como eles sabiam que ele havia ajudado, eles viram Gesiel ajudando essas famílias, né? Ele falou, poxa, mas se você botou fogo, por que você estava os ajudando, né? E aí resumindo muito a história, Gesiel acaba virando escravo dos romanos e Yochedeb acaba desencarnando. E aí Abigail, ela vê tudo aquilo acontecendo, ela fica extremamente conturbada, ela não sabia como agir, né? E acaba que ela é consolada por uma família, né? E que a leva, eles saem ali de Corinto e vão a caminho de Jerusalém. Né? Então eles vão para Jope, que era uma cidade muito próxima de Jerusalém. E aí Gesiel, naquela época, ela sabia que o irmão, ele se tornando um escravo, um servo, ela provavelmente nunca mais o veria, mas ela tinha uma esperança de um dia o encontrar novamente. Bom, aí quando a gente... aí Gesiel é levado, não sei se você já conhece o termo galera, né? Galera é esse barco, eu tentei achar na internet uma foto, onde os escravos eles eram responsáveis por remar, né? E aí Gesiel é colocado num desses barcos, né? E é despachado, eles estão indo no sentido a Roma. No caminho a Roma, dentro desse barco havia um romano de nome Sérgio Paulo, né? E Sérgio Paulo era um romano, apesar de ele ser um cidadão romano, ele era uma pessoa muito boa, só que ele estava extremamente doente. E aí ele pede pro capitão do barco, olha, eu preciso de alguém que possa cuidar de mim, né? E aí Gesiel se voluntaria a ajudá-lo. E aí Gesiel o ajuda como se ele fosse seu próprio pai. Ele auxilia Sérgio Paulo de uma maneira assim incrível, né? Ele vai lá, o livro trata em extremos detalhes assim. Ele vai lá e cuida muito bem de Sérgio Paulo. Enfim, e aí Sérgio Paulo acaba se recobrindo a saúde. Ele volta, ele fica saudável. Só que, se vocês imaginarem, naquela época não tinha antibiótico, não tinha nada disso. Então, Gesiel acaba contraindo a mesma doença, né? E aí, obviamente, como ele não teria esse tipo de apoio, o capitão do navio falou, olha, a gente precisa atear ele ao mar, porque senão ele vai passar essa doença para todos os outros escravos, né? E aí ele acaba que Sérgio Paulo fala, não, isso não é possível de acontecer, porque ele me tratou de uma maneira tão incrível, eu não posso ateá-lo ao mar, né? Não seria humano da minha parte. Então, eles desviam da rota, né? Eles acabam parando em Jerusalém, e aí ele fala para Gesiel, olha, Gesiel, a partir desse momento, você vai ter que usar outro nome, eu estou te liberando, mas pelo fato de eu ser romano, eu não poderia simplesmente te dar uma soltura. Então, a partir desse momento, você não vai ser mais Gesiel. E aí vai com Deus, né? Foi mais ou menos assim. E aí, Gesiel, ele acaba caindo lá numa praia em Jerusalém, naquela região. E quem o acolhe? Pedro. Né? Isso a gente já está falando, já era nesse ano de 35, 36. E Pedro o acolhe e o leva para a casa do caminho. Aí, fazendo só um paralelo agora com o livro Os Atos dos Apóstolos, né? Quando eu tinha a impressão, quando eu li a primeira vez o Paulo e o Estevão, eu tinha a impressão que esse nome, A Casa do Caminho, era um nome que tinha sido trazido através do Paulo e Estevão. Mas, na verdade, se vocês lerem no Novo Testamento, esse nome também era usado dentro do Novo Testamento. Então, A Casa do Caminho era um nome que era utilizado para os cristãos na época, que esse nome não existia ainda. Né? Estou só abrindo um paralelo. Bom, e aí, só continuando um pouquinho a história de Gesiel, depois que ele acaba recobrando a saúde, também Pedro o auxilia e ele começa a trabalhar na Casa do Caminho. Né? Gesiel era uma pessoa extremamente religiosa. Né? Então ele era extremamente religioso, ele seguia Moisés, estudou toda Corinto, apesar de estar na Grécia, eles eram judeus. Né? Então eles tinham um conhecimento muito grande, ele ensinou Abigail a estudar a Torá, né? Então eles tinham um conhecimento muito grande. Aí quando ele descobre de Jesus, ele fica maravilhado, né?
E por ser uma pessoa extremamente boa, ele acaba desenvolvendo, ele tinha até uma grande mediunidade, né? E aí o livro descreve um pouquinho disso. Bom, esse era Gesiel, e a partir do momento que ele entra na casa do caminho, ele vira Estevão, né? Ele conta toda a história que aconteceu com o Sérgio Paulo, e aí Pedro diz para ele, então a partir de hoje você vai ser Estevão, né? E é assim que Estevão nasce, vamos dizer assim. Bom, aí vamos contar um pouquinho a respeito de Paulo, né? Paulo, nessa época, ele tinha em torno de uns 30 anos, né? Ou seja, ele era em torno de 3 a 4 anos mais novo que Jesus, né? Ele era de Tarso, que é uma cidade que, depois, se vocês olharem no mapa, era na Turquia. Ele era judeu e ele era cidadão romano, né? Então, aí a gente pensa, poxa, mas por que tudo isso, né? Paulo era o que a gente chama hoje de um cidadão globalizado naquela época, né? Apesar de Roma dominar aquela região, a língua que era falada em Roma era o grego, né? E como ele estudou em Tarso, na época existiam 3 faculdades. Existia uma faculdade em Atenas, outra na Alexandria e outra em Tarso. Então ele teve a oportunidade de aprender um grego muito, além de ele nascer nessa sociedade na Turquia, a língua falada era o grego, mas ele também tinha todo um conhecimento da parte, ele era um rabino, né? Ele estudou com Gamaliel, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Ele estudou com Gamaliel para se tornar um rabino do Sinédrio, e ele também era um cidadão romano, né? Então, na época, você ser um cidadão romano é mais ou menos como hoje uma pessoa ser um cidadão europeu, né? Sendo um cidadão europeu, a pessoa tem livre acesso à Europa, né? Vamos dizer assim. E como cidadão romano na época, as pessoas tinham direitos um pouco diferentes das pessoas locais, né? Então, o livro descreve um pouquinho que o pai de Paulo adquiriu essa cidadania romana. Ele foi lá simplesmente e comprou. Então, ele tinha esse título de cidadão romano, né? Bom, deixa eu ver onde eu estou aqui. Bom, enfim. Aí o que acontece? Paulo, ele vivia em Tarso e Gamaliel era seu mestre, né? Gamaliel era uma pessoa extremamente boa. Ele era um rabino do Sinédrio também, mas ele era uma pessoa muito evoluída, né? E o mestre de Gamaliel era Hilel, né? Eu não sei se vocês já leram Brasil, Coração Pátria do Evangelho. Hilel, numa outra encarnação dele, ele foi Henrique de Sagres, né? Então, só fazendo um paralelo com esse livro, então ele também era uma pessoa extremamente evoluída e ele recebeu esse conhecimento. Paulo teve a sorte de ter Gamaliel como seu mestre, né? E aí Gamaliel já tinha uma idade muito avançada e ele estava para se aposentar, né? Então Paulo foi chamado a Jerusalém para assumir um posto no Sinédrio, substituindo Gamaliel. Então, e aí conta toda uma história de quando ele chega em Jerusalém, e foi mais ou menos nessa época que Estevão já estava lá em Jerusalém, né? Bom, e aí tem uma outra história em paralelo, né? Vocês lembram que eu comentei que Abigail, quando ela se retirou de Corinto, ela tinha ido para Jope, né? E aí Paulo, ele acaba conhecendo Abigail e eles se apaixonam, né? E Abigail, ela tinha ainda esse sentimento muito grande pelo irmão, né? Ela era uma pessoa extremamente religiosa e o irmão sempre orava com ela à noite, né? Eles eram muito ligados. E aí, por coincidência, Paulo acaba conhecendo e eles se apaixonam, né? E aí tem uma história muito bonita. Depois, se vocês lerem no livro, ele traz com detalhes assim muito grandes essa interação que havia entre os dois, né? Entre Paulo e Abigail. Na época ele ainda era Saulo, né? Seu nome ainda é Saulo. Bom, quando ele chega como jovem, e todo jovem quando entra numa empresa, principalmente num cargo alto, ele quer mudar as coisas, né? E aí ele chegando ali em Jerusalém, ele tinha essa vontade de mudar e de poder aparecer um pouco para a sociedade, né? Essa impressão que eu tinha lendo o livro. E aí quando ele chega lá, ele ouve a respeito da Casa do Caminho, né? E ele ouve a respeito de Jesus, né? Que existia esse lugar onde era pregado a respeito de Jesus, que ele era o novo Messias, e obviamente os judeus não gostavam disso, né? Porque eles não acreditavam em Jesus, eles não aceitavam Jesus como o novo Messias. E aí Paulo resolve ir com um amigo Sadoc assistir uma palestra
na casa do caminho, e justamente num dia em que Estevão fazia essa palestra, né? E aí Estevão eles narram essa palestra de Estevão, e é muito bonita as palavras. Saulo, na época, se choca até. O livro comenta que ele se toca, ele se comove pelas palavras que eram faladas por Estevão. Mas ele tinha uma personalidade muito forte. Ele tinha um orgulho muito grande, e ele era muito fiel a Moisés, né? E aí, no fim da palestra de Estevão, ele pede seu direito, e isso me parece que é algo comum dentro do judaísmo, né? No fim das palestras, as pessoas podem se manifestar. E aí ele se manifesta e ele começa a argumentar com Estevão. E aí Estevão, eles começam a argumentar, e ele fala, poxa, é um absurdo você falar do novo Messias. E eles entram nesse arguing, né? E aí chega um ponto que Estevão se abster dessa briga. Ele não era o objetivo dele. E Paulo era muito enérgico, então ele não aceitava isso, né? No fim dessa história, Paulo volta para o Sinédrio e fala, não, a gente precisa eliminar essas pessoas, né? Essas ideias novas que eles estão trazendo vai nos prejudicar, então nós precisamos acabar com isso. E aí ele volta determinado a prender todos os discípulos de Jesus, né? Todos os apóstolos ali. E aí eles acabam sendo presos mesmo, né? Então, eles acabam indo para Pedro, Tiago, João, incluindo Estevão, acabam sendo presos, né? Aí, eu lembro quando eu falei para vocês de Gamaliel, né? De quão bom era Gamaliel. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui. De quando eles estão ali naquele momento, né? Eles querem realmente eliminar todos. E aí eu vou ler esse trechinho para vocês, que é o trechinho que o Gamaliel comenta. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu de nome Gamaliel, mestre da lei, estimado por todo o povo, ordenou que se pusessem para fora os homens por um pouco, e disse a eles, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis prestes a fazer estes homens. Pois antes desses dias, levantou-se Teudas, e ele mesmo dizendo ser alguém ao qual se inclinaram um número de aproximadamente 400 homens, mas que foi eliminado, bem como todos quantos foram persuadidos por ele, sendo dispersados e tornando-se nada. Né? Então Gamaliel, ele age em favor de Pedro, falando, olha, será que realmente essas ideias novas realmente não são verdadeiras? Né? Ele indaga isso de uma maneira bem sutil. Né? E aí, mesmo assim, Saulo, ele é muito enérgico. Ele fala, não, olha, isso não pode acontecer. E aí, Gamaliel intervém e fala, não, a gente precisa liberar alguns deles. Né? Aí Paulo fala, Saulo, eu aceito liberar alguns deles, mas um deles vai ter que ser sacrificado. Né? Eu exijo isso. E aí, obviamente, naquela época, a religião e a política, elas andavam em paralelo. Então, Gamaliel politicamente aceitou essa situação. E os outros apóstolos acabam sendo liberados, e aí Estevão é condenado à morte. Né? Ele é condenado ao apedrejamento. E aí existe até esse evento no Sinédrio, onde em nenhum momento ele nega Jesus. Né? Estevão acredita piamente que Jesus era o novo Messias. Né? E ele tenta trazer de uma maneira bem tranquila essa nova ideia, mas ele é totalmente... o Sinédrio não aceita isso. E aí acaba que ele é condenado ao apedrejamento. Né? Bom, voltando um pouquinho a Abigail, né? Nesse interim, a Abigail, ela tinha a esperança de encontrar o irmão. E aí Saulo já comenta com ela, olha, eu gostaria de me casar com você. E eu vou ter um grande momento da minha carreira que vai ser o apedrejamento desse Estevão. Né? Mas nesse momento ela não sabia quem era Estevão. Ela achava... não existia nenhuma conexão que Estevão era o próprio irmão dela. Né? E aí ela fala, não, olha, eu prefiro não participar desse evento, eu acho que não existe necessidade. Ele fala, não, eu faço questão porque eu quero te apresentar para a sociedade nesse momento. Né? Uma vez que aconteceu o apedrejamento, eu quero te apresentar para a sociedade como minha futura esposa. Né? Aí ela aceita, ela fala, tudo bem, então eu vou chegar no fim do evento, né?
E aí, nesse momento, é triste, mas ao mesmo tempo é bonito a forma que eles explicam o apedrejamento de Estevão. Ele comenta, né, que a cada pedrada que ele recebia, ele via espíritos, né, muito superiores o amparando, né, naquele momento de extrema... E ele sente dores físicas, mas ele está sendo amparado naquele momento, né? E aí, quase no fim, quando ele quase já estava a ponto de desencarnar, Abigail chega no recinto, né? E aí, quando ela vê, ela percebe que é o irmão dela que está ali sendo apedrejado. E ela começa a chorar, e ela vai ao sentido de Saulo e comenta, Saulo, esse é meu irmão. E aí ele fica totalmente sem reação, porque ele fala, não, você deve estar enganada, né? Esse Estevão, eu já te contei, ele é um pregador. Se você disse que seu irmão era muito apegado a Moisés, e agora você está dizendo que esse charlatão é seu irmão. Não, eu tenho certeza que é meu irmão. E aí ele acaba contendo ali a multidão e consegue levar Saulo para consegue levar Estevão para um outro recinto. E aí quando ele chega lá, apesar de ele estar muito mal, né, Estevão, ele reconhece a irmã e os dois começam a chorar. E para vocês verem a grandeza de Estevão, ele perdoa Paulo, né, ele perdoa Saulo na época ainda. E ele fala, eu abençoo a união de vocês. E Saulo não entende isso, porque ele fala, poxa, em nenhum momento, tudo que ele dizia, ele nunca era retrucado, né? O Estevão sempre agia de uma maneira muito suave, muito, muito delicada. E ele queria o contrário, ele queria que Estevão agisse de uma forma ruim com relação a ele, né? Mas aí acaba que ele desencarna, né? Estevão desencarna. Abigail entra numa tristeza muito grande, e aí, pelo fato do orgulho de Saulo ser muito grande, essa relação que existia entre ele e Abigail acaba se afetando, né? E aí, a partir desse momento, eles acabam cortando essa relação que eles tinham de casamento, né? Então ele fala, olha, você vai retornar para Jope e eu vou seguir minha vida. Aí ela não entende, porque o próprio irmão o perdoou, mas o orgulho dele era tão grande que ele não conseguiu superar essa dificuldade, né? Aí, a partir disso, né, ele entra num processo, o Saulo entra num processo de depressão muito grande, fica extremamente triste, porque ele vive essa vida de conflito, tudo que ele ouve de Jesus é algo que o toca, mas ao mesmo tempo, ele tem uma convicção muito grande que Moisés, que Jesus não era o novo Messias, né? Então ele entra num período que ele começa a perseguir os cristãos, né? Que na época ainda nem eram chamados de cristãos. Ele começa a perseguir a todos que eram seguidores do caminho. Aí, passado um tempo, e essas perseguições, e o interessante é que essas perseguições, tudo isso que aconteceu no Atos dos Apóstolos também é documentado, mas de uma maneira bem mais sutil, né? Ele comenta que Saulo era responsável, ele traz Saulo naquele momento, e ele comenta que Saulo estava à frente do apedrejamento e tudo mais, e dali que se iniciam-se as perseguições, né? Mas as perseguições, elas acabam saindo do controle da mão dele, né? Então, uma ordem que ele dava acabava se ampliando, e muita gente morreu, e muita gente foi tratada de uma maneira extremamente... E até então, a Casa do Caminho, além de fazer o trabalho de divulgação do Evangelho de Mateus, né, porque era o único evangelho que existia na época, eles também faziam todo um trabalho de amparo, né? Foi uma das primeiras instituições no mundo que faziam amparo às pessoas necessitadas, né? Bom, passado um tempo, Saulo sente uma saudade muito grande de Abigail e ele resolve retornar lá a Jope, né? Só que quando ele chega lá em Jope, ele se encontra com uma surpresa desagradável. Abigail fica, por conta de tudo isso que aconteceu, ela entra numa tristeza tão grande e ela acaba se adoentando, né? E ainda, além disso, quando ele chega lá, ele percebe que ela havia se convertido a Cristo, né? Ela, nesse momento de tristeza, um dos seguidores do caminho sempre passava por ali e auxiliava muito, né? E ele trouxe a palavra de Jesus para ela e ela acaba se convertendo a Cristo, né? E aí, Saulo fica extremamente triste, e ele fala, não, você vai se recuperar, a gente vai retomar nosso casamento. Aí ela fala, não, olha, a partir disso, eu tenho certeza que eu
que eu não vou sobreviver, minha jornada, talvez uma outra vida, mas a partir desse momento a gente não vai mais poder ficar junto. E aí, dito e feito, no dia seguinte ela acaba desencarnando, e aí ele, novamente, ele entra num ciclo de depressão pior, e aí, a partir daquele momento, o único objetivo dele era eliminar qualquer seguidor de Cristo, né? E aí, ele soube da existência de Ananias, porque ela conta para ele a respeito de Ananias, que era esse senhor que havia introduzido o Cristo na vida dela, que falava do evangelho e tudo mais. E aí ele vai atrás ele começa uma perseguição específica a Ananias, né? E aí nesse momento, ele até se consulta com Gamaliel, né? E Gamaliel já mostrava, porque depois de tudo que aconteceu no Sinédrio, né? Gamaliel acaba se encontrando algumas vezes com Pedro, e ele acaba, de uma maneira, ele começa a se converter também a Cristo. Só que ele até comenta com Saulo, olha, Saulo, eu não tenho mais idade para entrar nessa luta, mas talvez você deve rever os seus conceitos, porque... E ele acha que Gamaliel está completamente louco, né? Ele já está numa idade avançada, então ele acha que é um tipo de... que ele foi encantado pelos seguidores do caminho, né? Enfim, e aí Saulo descobre que o Ananias, né, que havia falado sobre Cristo para Abigail, se encontrava em Damasco. E aí ele consegue um respaldo do Sinédrio, né? E o Sinédrio estava muito feliz com toda essa atitude que ele tinha de perseguir os cristãos, e ele consegue esse respaldo do Sinédrio para ir atrás de Ananias lá em Damasco, né? Bom, aí vem a cena que acho que a maioria de nós já ouviu dizer, né? Quando ele está no caminho de Damasco, ele se espanta com uma luz assim grandiosíssima, né? E aí ele vê, parece que ele começa a vir do céu essa luz, e ele vê uma imagem de uma pessoa vindo na direção dele, só que a imagem era tão grandiosa que sem ele perceber ele estava de joelhos, né? Eu acho que eu vou ler essa parte para vocês, que é muito, muito bonita. Deixa eu ver se eu acho aqui. E esses livros eletrônicos, eles não são muito bons para achar coisa. Não, eu já achei. Bom, aí naquele momento ele estava sendo auxiliado, ele tinham três ajudantes, né, que estavam ali com ele, e ele grita, Jacob, Demétrio, socorro-me, né? E aí ele descreve essa luz. Aí ele fala assim, o moço sarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se imediatamente dele. O que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração, precípite de emoções desconhecidas? Aí ele pergunta, quem sois vós, Senhor? Aí, obviamente, Jesus responde, eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. Então, naquele momento que ocorre a conversão, né? E ele fica completamente... ele tem esse momento, esse privilégio de encontrar com Jesus, né? E aí, eu vou adiantar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí Jesus diz para ele, não recalcitres contra os aguilhões, né? Então, recalcitrar é quando a gente está em cima do cavalo e a gente usa as esporas para poder fazer com que o cavalo ande, né? Sérgio, obrigado. Não recalcitre contra os aguilhões. E aguilhões eram espetos, ou seja, não adianta você dar coice num espeto que você vai se machucar. Foi isso que Jesus quis dizer ali naquele momento, né?
Ele começa a soluçar e pergunta para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Né? E Jesus, com aquela grandeza que ele tinha, ele vai lá e fala para ele, não, vá a Damasco, a partir desse momento você está cego, vá a Damasco que alguém vai o auxiliar, né? Ele não quis, naquele momento, dar nenhuma instrução específica para Saulo, mas a partir daquele momento, Saulo sabia que tudo aquilo que ele tinha lutado contra foi em vão, né? Que realmente Jesus era aquela grandeza, ele teve a oportunidade de experienciar algo que provavelmente nenhum de nós já experienciou, né? Bom, e aí ele retoma, ele conta essa história pros servos que ele tinha ali naquele momento, e todo mundo acha que ele está passando por algum tipo de alucinação, né? Porque vocês imaginam, ele estava num deserto a caminho de Damasco, né? Damasco na Síria, ele está saindo de Jerusalém, e é comum no deserto, pela exposição que você tem de sol, você ter alucinações, a desidratação, então eles achavam que ele estava tendo algum tipo de alucinação, né? E ele falou, eu vi Jesus e eu estou cego. Enfim, ele chega em Damasco, e a primeira pessoa que ele procura em Damasco é um amigo. Só que ele consegue chegar até o amigo, mas quando ele chega até o amigo e conta essa história, o amigo, da mesma forma, acha que ele tá louco, que como que pode? Ele era o grande perseguidor de Cristo, e a partir do momento ele diz que começa a ver Cristo, e ele ele entra num período de completa indagação, né? Bom, passado um tempinho, ele acaba indo para uma hospedaria, né? Ele acaba dispensando os servos dele, e os servos também voltam trazendo falando que ele estava doido, que ele tinha algum problema, etc. E aí quem que vai auxiliar? Quem chega lá? Ananias. Né? Então, ou seja, a pessoa que ele estava perseguindo foi o auxiliar, né? E aí chegando lá, ele fala, olha, Jesus me mandou aqui. E aí ele faz essa imposição de mãos, né? Ele dá um passe em Saulo, e Saulo recobra a visão, né? Bom, aí ele recobra a visão e ele explica, ele conta o que aconteceu para Ananias, porque Ananias também não sabia, ele só tinha sido avisado que ele deveria ir naquela hospedaria, né? Porque ele haveria de ajudar Saulo. E aí Saulo, naquele momento, ele acaba perdendo um pouco o chão, porque ele vai até o Sinédrio depois disso, né? Não, o Sinédrio não, desculpa, ele vai fazer uma palestra na sinagoga. Isso, obrigado. E aí, quando ele chega na sinagoga, ele é totalmente as pessoas estilizado, as pessoas começam a te dar risada dele, ele é completamente, as pessoas falam, não, ele tá doido, né, como que pode? E aí, quem que ele procura, né? Ele procura Gamaliel. E aí, Gamaliel, naquela época, existia um costume muito grande das pessoas se retirarem no deserto para refletir, né? Era algo muito comum. E aí, Gamaliel o recomenda a se retirar no deserto para refletir todas aquelas coisas antes de tomar qualquer decisão, né? E aí, um pouquinho antes disso, Gamaliel falou, olha, qual que era a sua profissão antes de se tornar rabino, né? Então, naquela época, existia um costume dos pais ensinarem aos filhos a profissão. Então, ele havia aprendido do pai a ser tecelão. Então, Gamaliel recomendou, olha, vá ao deserto e retome essa profissão que você tinha quando você era jovem. E é isso que ele faz, ele vai ao deserto. E ele se retira num oásis, né? O irmão de Gamaliel tinha um negócio de tapetes e tudo mais, e ele começa a trabalhar como tecelão de tapetes ali no deserto. E aí, chegando nesse oásis, no deserto, chamava Oásis de Dan, ele conhece um casal chamado de Áquila e Prisca. E aí ele pergunta, poxa, por que vocês estão aqui? Ele fala, eu sou o Saulo, né? E aí ele conhece Áquila e Prisca, e Áquila e Prisca falam, não, nós morávamos em Jerusalém, mas devido às perseguições de Saulo de Tarso, a gente acaba vindo para cá, para o deserto. e aí, naquele momento, ele fica totalmente chocado, porque ele não sabe como reagir, né? Mas um pouquinho antes de ir para o deserto, Gamaliel havia recebido de Pedro um pergaminho com o livro de Mateus, né, que eles chamavam de Levítico. E aí ele entrega para Saulo. Então ele aproveita aquele momento que ele está no deserto e ele tem... E aí eles obviamente começam a falar de Jesus, e toda noite era assim, eram os três naquele oásis, né? E ele passou 5 anos retirado ali naquele oásis, até que ele descobre, não, agora é o momento de eu voltar. E aí num desses momentos, chegar dado um ponto, e depois de toda
aquele momento de conversão dele, o casal já via ele como um irmão, né? Ele era muito próximo dos dois. E aí ele chega num momento que ele não se aguenta e fala, olha, eu sou Saulo de Tarso. Né? E aí conta no livro, isso também está documentado no Atos dos Apóstolos, assim, bem brevemente. Mas é muito bonito que eles descrevem, eles perdoam Saulo por tudo aquilo que aconteceu, né? E aí ele resolve voltar a Jerusalém, depois de 5 anos no deserto. Nossa, faltam 15 minutos, deixa eu correr. Bom, ele retorna a Jerusalém, ele procura Pedro, né? Quando ele volta em Jerusalém. Só que chegando lá em Jerusalém, ele fica com... os Pedro, Tiago, eles ficam com o pé atrás, né? Porque tem uma cena que João diz assim, eu tomei chicotada por causa dele, né? E agora vocês querem que a gente traga ele para cá, né? Dentro da nossa casa do caminho, mas aí eles dão um voto de confiança para Saulo. E aí, Saulo é convidado, ele começa a trabalhar ali na casa do caminho, auxiliando as pessoas, mas até então ele não faz nenhum tipo de pregação, ele continua estudando, ele troca essas experiências com Pedro, com João, com todos os apóstolos ali que conviveram com Jesus, né? E aí ele é convidado a ir para Antioquia, na Síria, junto com Barnabé. E aí eles vão para Antioquia. No primeiro momento, Saulo só fica ali de lado e Barnabé sempre faz as palestras públicas, né? E eles começam a acontecer várias coisas. E aí, devagarinho, ele vai se engajando e até que ele começa a se tornar o Paulo. O Paulo, naquele momento, ele ainda era Saulo, né? Bom, a partir desse momento, quando eles estão em Antioquia, eles resolvem levar essa palavra para outros lugares, né? Então, aí que se dá a primeira viagem de Paulo. Eu não sei se vocês conseguem ver as setinhas aqui. Aí, saindo de Antioquia, eles pegam um barco e eles vão aqui para Chipre, né? Que era essa ilha. Não dá para ver direito. Eles vão para Chipre e aí eles começam, eles chegam primeiro em Salamina e depois eles vão para Neopafos, né? Aí acontece algo em Neopafos um pouco inusitado. Quando eles estão em Neopafos, não sei se vocês lembram de Sérgio Paulo, que foi aquela pessoa que auxiliou Estevão, né? Sérgio Paulo era o governador, o encarregado daquela região, né? O romano encarregado. E ele estava muito doente novamente, né? E aí existia um mago, e era um mago, o livro, tanto o livro quanto o Atos dos Apóstolos, traz esse mago, que é um mago judeu, né? Chamado Bar Jesus. E aí, eles fazem alguns milagres, vamos dizer assim, eles ajudam muitas pessoas ali. E aí Sérgio Paulo fala, não, eu exijo a presença de vocês aqui. E como ele estava muito doente, quando ele chega lá, eu vou até ler também esse pedacinho. Essa parte, né? Eu tinha até feito uma colinha aqui. Então, aí Bar Jesus sempre fazia com que ele achava que Paulo era um Saulo, né? No caso era um charlatão, né? E aí o Sérgio Paulo fala para ele, olha, eu estou com esse conterrâneo de vocês, judeu, mas ele não está me servindo de nada. Como que vocês podem me ajudar, né? E aí Saulo fala assim, Jesus manda ajuda de todas as formas, né? Ele fala, mas como assim? Aí ele fala, olha, não é a primeira vez que você está doente. E aí ele conta toda aquela história que tinha acontecido no mar. E aí Sérgio Paulo, além de se curar, ele fica completamente chocado, né? Nossa, mas como você sabe de tudo isso, né? Ele fala, justamente, Jesus manda ajuda de tudo quanto é jeito, né? E aí Bar Jesus fica completamente abalado, né? E aí depois disso ele chega para Paulo e fala assim, olha, eu quero comprar esse talismã de você que você tem aí, porque é de muito valor para mim. E aí ele dá uma lição em Bar Jesus. Bar Jesus acaba ficando cego e ele vai lá e faz o Bar Jesus retomar a visão, né? Mas esse é um momento que é retratado com extremo detalhe no Paulo e Estevão e também é retratado no Atos dos Apóstolos, né? Só fazendo esse paralelo. Bom, aí acontecem várias coisas. Eu acho que eu vou ser obrigado a pular alguns pontos aqui, que senão a gente não vai conseguir chegar, né? Ele acaba percorrendo todas essas cidades aqui,
né, que a gente mostra no mapa, e para todo lugar que ele vai, novos milagres acontecem, e ele também acaba fundando novas igrejas, e aquilo que eu falei para vocês no comecinho, a cooperação era fundamental para a divulgação da obra cristã, né? Então, eram até um pouquinho como é aqui nos Estados Unidos, né, nos centros, os centros começam numa casa, de repente uma salinha, depois vira algo maior, era como era na época, né? Era esse cristianismo inicial. E aí, essas pessoas os ajudam, lá em próprio Neopáfos, o Sérgio Paulo ajuda a criar uma igreja, né? Por onde ele vai passando, ele vai tocando com amor, e assim, essas pessoas acabam se comovendo, e vão se criando comunidades cristãs, né? E é sempre assim, ele começa criando essas comunidades, alguns milagres acontecem, né? E ele nunca... Um outro ponto interessante, nesse momento todo, ele nunca deixa de ter o emprego dele como tecelão, né? Ele nunca usou a obra cristã para financiar a sua vida. Ele, pelo contrário, ele trabalhava assim, arduamente, e aí nos tempos livres ele fazia todo o trabalho de divulgação, né? Mas ele entrava, e de onde ele saiu, ele era preso, ou ele tomava pedrada, era sempre assim. E ele era persistente, ele quase morria, mas voltava lá, né? A persistência fazia parte do dia a dia dele ali, né? E aí ele retorna a Antioquia, né? E nesse retorno de Antioquia, ele conhece Lucas, né? Então Lucas era um médico na época. E aí Lucas se engaja ali, ele também era judeu, acaba se engajando na obra de Paulo e Barnabé, né, na época. E aí ele sugere, poxa, porque ao invés de seguidores do caminho, vocês não se chamam cristãos, né? Então, a partir desse momento, eles começam a assumir o nome de cristãos. E um outro detalhe que eu esqueci de comentar, depois que ele sai de Neopáfos, Saulo se converte a Paulo. Pelo benefício de tudo aquilo que Sérgio Paulo ajudou ele a criar as igrejas e tudo mais, dar o suporte, ele faz ele é recomendado a mudar de nome. E, novamente, também é mencionado isso ali no Atos dos Apóstolos. E aí, quando ele está em Antioquia, né, ele é motivado a fazer uma nova viagem, né? Então, ele sai de Antioquia da Síria e começa a fazer a segunda viagem de Paulo, né? E aí, dessa vez, ele tinha uma missão muito importante. Ele queria sair do Middle Eastern e queria ir para a Europa, né? Então, o objetivo dele era chegar aqui no alto, né? Então, toda essa parte aqui do alto, onde fica Filipos, a Tessalônica, Bereia, a Macedônia, né? Hoje a Macedônia é só aquele pequeno estado, mas naquela época todo o norte ali fazia parte da Macedônia, né? Então, o objetivo dele era chegar ali, mas aí ele vai passando por todas essas cidades e novamente, onde ele passa, se criam novas comunidades, e aí ele sempre sai apedrejado, acaba sendo preso, né? Eu não vou falar os detalhes aqui que a gente não tenha o tempo. Aí eu só vou comentar, quando ele chega em Filipos, né, na Macedônia, acontecem alguns fatos, e acontece um fato interessante. Novamente ele vai preso, né? E quando ele está na cadeia, de repente, ele está fazendo uma oração, porque qualquer momento que ele tinha, independente de onde ele estivesse, se ele estivesse preso, ele usava aquele momento como aprendizado, e ele usava aquilo para instruir as pessoas e falava de Jesus. E aí ele fazendo uma pregação dentro da cadeia, de repente as luzes aparecem, e aí as portas da cadeia se abrem, né? E aí eles saem ali daquele recinto, vão num centro, e ele faz a pregação ali. Só que ele fala para as pessoas, olha, esse aqui é um momento da gente de aprender. Então não vamos usar isso, não vamos fugir. Quem quiser fugir, é problema seu, mas o nosso objetivo aqui se Jesus está dando nossa oportunidade de a gente ficar livre aqui, é para a gente poder fazer uma pregação de uma maneira mais tranquila. E aí no outro dia de manhã, né, o guarda, se não me engano o nome dele é Lucano, ele nota que as portas estão abertas. E aí naquele momento ele já decide, eu vou me matar, porque eu vou ser torturado, não tenho o que eu fazer. Aí Paulo chega para ele fala, não, pode ficar tranquilo, a gente não vai... Ele convence Lucano a não se suicidar, né? E, enfim, é só um pequeno detalhe. Gente, eu tô pulando aqui que vocês não têm ideia, que já tá o tempo apertado. E aí, depois disso, ele sai dali, se a gente voltar aqui no mapa, ele sai aqui de cima de Filipos, ele passa pela Tessalônica,
ele cria essas comunidades, né? Tessalônica, Bereia, ele passa em Atenas, né? E ele tinha Atenas na época, era um centro, era uma cidade muito desenvolvida intelectualmente, né? Os grandes mestres intelectuais da época, eles estavam em Atenas, então ele tinha uma vontade muito grande de trazer a palavra de Jesus lá para Atenas. Só que quando ele chega lá, ele é questionado pelos cientistas da época e ele sofre uma decepção muito grande, né, em Atenas. E aí ele decide ir para Corinto, né? E aí quando ele chega em Corinto, que era da onde vinha Gesiel e Abigail, ele visita os lugares onde eles haviam crescido, ele vê as terras que pertenciam a Yoredeb e tudo mais. E aí ele até tem um ponto interessante aqui que eu vou mencionar para vocês, que também é documentado 2 vezes, tanto no livro quanto no Atos dos Apóstolos, né? No Paulo e Estevão, ele fala assim, quando Paulo passa por esse momento, ele faz um voto de fidelidade a Abigail. Ele se comove com aquela situação, com aquele lugar, e ele faz um voto de fidelidade raspando a cabeça, né? Aí se vocês verem aqui no Ato dos Apóstolos, ele só traz assim uma frase bem simples. Paulo rapa a cabeça por um voto, mas ele não explica por que ele faz esse voto, né? Então, o Paulo e Estevão vai lá e explica que ele fez um voto de fidelidade a Abigail, né? Então, ele usou aquele momento para fazer esse voto. Mas, enfim, todos os lugares que ele passava, ele criava essas comunidades cristãs, né? E aí, a partir do momento, ele começa a ser requisitado por todos esses lugares. Olha, Paulo, eu tenho um problema, eu preciso de sua ajuda. E vinha de todos os lugares. E ele acaba se sentindo, assim, completamente overwhelming, né? Ele era uma situação que ele não sabia o que fazer, né? E aí, ele numa noite, ele estava triste, ele não sabia como agir. Jesus intervém, né? E aí, Jesus fala com ele no sonho, né? E fala, olha, Paulo, não se preocupe, você não é esperado que você vá nesse lugar. A partir desse momento, você vai ter um mestre, um guia que vai te auxiliar, né? Que vai ficar mais perto de você ainda. E esse guia vai ser Estevão. E aí é recomendado para que ele comece a escrever cartas para esses lugares, para ao invés de ele estar lá fisicamente, através das cartas ele traria o consolo a essas comunidades, né? E ele conseguiria levar um pouco da palavra de Jesus. E aí que começam as epístolas de Paulo, né? E da primeira epístola foi escrita em Corinto, e daí foram várias epístolas, e depois vocês... Aqui no livro não fala das epístolas todas, mas é recomendável que todos leiam as epístolas. São muito legais, muito bonitas. No retorno, quando ele tá voltando, ele tem a oportunidade de passar em Éfeso, né? E Éfeso é onde morava a mãe de Jesus, Maria. Só que como ele é solicitado novamente em Antioquia, ele tem até a oportunidade de falar com Maria, e ele tem essa vontade de escrever a história de Jesus, né? Foi dali, ele falou, não, eu preciso voltar para falar com Maria, porque eu quero coletar mais dados, e eu quero guardar isso num livro, né? Então ele fica com isso na cabeça, quando ele conhece a mãe de Jesus. A mãe de Jesus conta alguns detalhes para ele já de Jesus, né? De como que foi o nascimento de Jesus e tudo mais, mas ele não tem o tempo suficiente que ele queria ter para poder começar a escrever esse evangelho, né? Um outro ponto que eu queria comentar das cartas, que isso é algo também que é mencionado até nas palestras do Haroldo, né? Nas cartas, ele era como se fosse um médium, né? Então, Paulo agia como médium, só que ele não era a pessoa que escrevia as cartas, ele tinha escribas, né? E esses escribas, é até interessante vocês lerem as cartas. No fim da carta, Saulo mandava saudações para pessoas daqueles lugares. E às vezes o próprio escriba ia lá e falava, eu como escriba quero mandar uma saudação para o meu primo, enfim, né? Então, se vocês olharem as cartas, é bem interessante. Depois eu vou falar por que eu estou falando isso. Bom, ele retorna, ele sai dali, de Éfeso, se vocês olharem, e ele volta para Jerusalém. Um outro ponto que eu esqueci de comentar é que durante todo esse percurso, né, como ele sabia que existia esse trabalho lá em Jerusalém, da Casa do Caminho, ele colhe recursos e leva para Jerusalém. Bom, quando ele chega em Jerusalém, ele está em Éfeso e ele é convocado a voltar a Jerusalém por Tiago, porque estava havendo uma perseguição muito grande dos judeus, né, nos cristãos. E aí, quando ele chegando lá em Jerusalém, Tiago fala com ele, olha, os judeus disseram que vão nos dar uma trégua se você fizer um voto nazireu, né, que era um voto de purificação.
E aí, e era para Paulo, pelo fato de ele ter se convertido ao cristianismo, é como se ele se negasse, né? Como se ele se voltasse a ser judeu naquele momento, né? E ele aceita, porque ele fala, olha, eu não importo, se eles derem uma trégua pro cristianismo, isso que importa mesmo, né? E aí ele acaba que ele faz esse voto nazireu, ele passa uma semana nesse ritual de purificação, só que aí chega no final, obviamente, os judeus criam um motim e querem matar Paulo. Mas ele é resgatado por uns romanos que haviam já se convertido ao cristianismo, né? E aí ele acaba, por ser cidadão romano, ele apela a Roma. Porque o objetivo dele final era chegar a Roma, porque ele queria levar o cristianismo a Roma. Eu tô resumindo, sei lá, 100 páginas em 5 minutos. Bom, aí ele passa ainda, antes de ir para Roma, ele passa 2 anos preso, né? Numa cidade próxima de Jerusalém. E ele acaba indo para Roma. Aí na história, no caminho de Roma é muito bonito. Ele passa por vários lugares. Quando ele passa em Éfeso, ele diz que Maria vai com ele. E lembra que eu falei para vocês que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, né? A partir do momento que ele está se não me engano, em Troade, né, Troade, a partir de Tessalônica, no Atos dos Apóstolos era tudo escrito em terceira pessoa, né? A partir daquele momento vira segunda pessoa, porque Lucas começa a narrar os fatos, que ele estava junto com Paulo, né? Então, de novo, a cooperação ali. E aí, nesse caminho, o Paulo pede a Lucas para que ele faça esse trabalho, para que ele documente tudo isso que aconteceu, né? Então, só mais um detalhe. No caminho de Roma, é muito bonito, eu recomendo vocês lerem essa parte. Todo lugar que ele passa, ele é muito bem recebido. Apesar de ele ser preso, ele era tão grande que ele tinha benefícios, né? Então, ele era um preso de luxo, assim, vamos dizer, né? Ele tinha vários benefícios ali, até os romanos o tratavam de uma maneira, porque ele era extremamente inteligente, né? Então ele não era tratado como um preso normal, né? Bom, quando ele chega em Roma, né, ele acaba até sendo absolvido em Roma, né? E ele decide, depois quando ele é absolvido, porque os romanos entendem que ele não tinha feito nada de errado, que o que ele fazia era realmente pregar a palavra de Jesus, né? E ele acaba sendo solto. Mas, ao mesmo tempo, naquela época em Roma, quem estava em Roma era Nero, né? Então, não sei se vocês lembram da história de Nero, de que ele ateou fogo a Roma, né? E o que aconteceu? Quando ele fez isso, para quê? A ideia de Nero, o livro narra isso daí. A ideia dele era que ele botasse fogo em Roma, para que depois, quando ele fosse lá e apagasse o fogo, ele aparecesse como herói, né? Só que o fogo tomou uma proporção tão grande que ele acabou aniquilando uma grande parte da população. E aí, em quem que ele botou a culpa? Ele bota a culpa nos cristãos, né? E aí, os cristãos começam a ser perseguidos, né? São jogados lá existem alguns fatos aí que eles vão no Coliseu e aí eles põem os cristãos ali no meio, soltam leões. É bem triste, né? Eu tô pulando aqui muito rápido. Chega um momento em que Paulo acaba, o momento de desencarnação de Paulo, né? E ele retorna, deixando todo esse legado dele, que era o legado do cristianismo, né? Eu queria ler uma passagem, quando ele até o momento que ele se encontra com Jesus, é muito bonito também. Mas eu queria ler, como a gente só tem mais, já até passando aqui do tempo, eu queria ler para vocês qual que é a maior lição, né? Não sei se vocês... Qual que é a maior lição que Paulo nos deixou? Então eu vou ler esse trechinho aqui, que é uma conversa que ele teve com João Evangelista em Éfeso. E aí, momentos antes de ele ir para Jerusalém, né? Aí ele diz assim: talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo, na esperança de um lar, né? A história com Abigail. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao ter pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus.
Desde então trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações, peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio por mais de uma vez. Nem mesmo o bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão ao seu amor. Então, essa que é a lição de Paulo, né? A persistência que ele... para ele, a luta dele, a gente às vezes reclama, né, do nosso dia a dia, que as coisas são difíceis, mas se a gente usar Paulo como exemplo, ele foi uma pessoa que desde o início ele sempre teve uma integridade, apesar de ele estar errado, ele seguiu o que ele acreditava, né? Então se a gente levar um pouquinho disso para a nossa vida, eu acho que é o mais importante. Eu queria fazer só mais um comentário, que também um detalhe. Quem diz isso aqui é Emmanuel, no comecinho do livro. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu mistério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insistente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Então é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui com o que a gente leu. Espero que vocês tenham vontade de ler o livro, porque ele é muito mais rico do que a gente apresentou aqui. Obrigada, Cláudia. Beleza. E para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais o livro, a gente